Bom dia, crianças. Vamos para a aula de ciências de hoje? Mais uma aula de ciências. Pega o seu livro de ciências que nós vamos fazer a correção de algumas atividades do capítulo anterior. Vamos lá. Capítulo 2, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a correção das atividades. Pega o seu livro, abre na página 63. Nós vamos fazer a correção da página 63 até a página 67. Vamos lá. Todo mundo com o livro aberto? Então, vamos lá. Página 63, a página 67, está relacionada à unidade 2, né? Nós vamos passar para a unidade 3, falar sobre alimentação saudável. Então, vamos lá, vamos corrigir. Antes de seguir, da página 63. Vamos lá. Página 63, questão 17. A pergunta é a seguinte: a decisão de comprar algo precisa ser tomada de forma consciente. Para isso, liste 6 aspectos do ato da compra que devem ser considerados antes de realizar. Então, antes de nós comprarmos, né? Então, nós aprendemos lá, né? Por que comprar? Então, nós temos que saber por que comprar, né? O que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar, tá bom? Então, por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar. Esses são os 6 aspectos do ato da compra, né? Que nós devemos pensar antes de realizar uma compra, correto? Questão 18. Relacione o ato de não usar uma sacolinha plástica para carregar algo que cabe no bolso ou na mochila, com o controle do aumento do efeito estufa, né? Sacolinhas de plástico, né? Sacolinhas de plásticos, elas trazem o quê? Elas demoram a se decompor, né? No meio ambiente, né? Então, vamos relacionar esse ato de não usar a sacolinha de plástico, né? Para carregar algo que nós podemos carregar em outro lugar, tá bom? Então, vamos lá. A produção e o transporte de sacolinhas plásticas demanda energia, correto? Porque para poder fazer uma sacolinha plástica vai gastar energia, cuja geração leva à emissão de gases de efeito estufa. Se elas deixam de ser consumidas, sua produção diminui, reduzindo assim o impacto do efeito estufa durante a produção. Professora, minha resposta tem que estar igual à sua. Sua resposta tem que estar dentro do assunto, tá bom? Sua resposta tem que estar de acordo com o que está pedindo a questão, tá bom? Se estiver dentro desse assunto aqui, a sua resposta não está errada, tá bom? Questão 19. Vamos lá. O consumo consciente é um conjunto de práticas que visam proteger o meio ambiente e garantir a continuidade da vida na Terra. Sobre essas práticas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Reescreva as afirmativas falsas de modo a torná-las verdadeiras. Então, vamos lá. A primeira. Vamos ler a primeira. Muitas compras feitas por impulso acabam levando ao consumo de coisas desnecessárias. Isso é verdade ou é mentira? Verdade, né, gente? Muitas vezes nós o quê? Compramos aquilo que nós não precisamos, né? Compramos porque viu, porque achou bonito, porque o outro tem, né? Porque está fazendo propaganda na televisão, na internet, né? Então, muitas compras
Às vezes, nós fazemos por impulso, né? Nem estamos precisando e compramos. Então, essa é verdadeira, correto? A próxima, agora na página 64. Reciclar significa dar um novo uso para um objeto. Falsa ou verdadeira? Aí está falando que reciclar significa dar um novo uso para o objeto. Essa é falsa. Então, aí está pedindo para você reescrevê-la corretamente. Não é reciclar, é reutilizar, tá? Reutilizar significa dar um novo uso para um objeto, tá? Então, em vez da palavrinha reciclar, você vai colocar reutilizar. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. A terceira. O lixo seco deve ser separado do lixo com restos de alimentos para facilitar a coleta e a reciclagem. Verdadeiro, né? Nós devemos separar o lixo, né? Assim vai facilitar o quê? Para a reciclagem. Verdadeiro. A outra. Se houver dinheiro para pagar a compra, ela representa um consumo consciente. Você acha que isso é verdade? Se eu tenho dinheiro para realizar a compra, significa que eu estou fazendo um consumo consciente? Falso, né, crianças? Então, como que vai ficar? Olha, nem sempre, né, ter dinheiro para pagar a compra representa um consumo consciente, né? Nem sempre para pagar uma conta vai representar o quê? Um consumo consciente. E a última fala assim: a compra de produtos duráveis que não precisarão ser substituídos logo é uma prática de consumo consciente. Verdadeiro, né? Então, se eu compro um produto que ele é durável, que ele vai durar muito, eu não vou precisar de substituir ele rápido, né? Então, é o quê? Eu vou estar consumindo de forma consciente. Então, ficou verdadeiro, falso e verdadeiro. Das falsas, né? Ao invés da palavrinha reciclar, você vai colocar reutilizar. E a próxima falsa, se houver dinheiro para pagar a compra, né? Não necessariamente, né? Eu preciso de quê? Nem sempre ter o dinheiro para pagar a compra representará um consumo consciente. Ok? Coloca ok, corrigido nessas que já foram corrigidas e coloca a data, tá bom? Agora vamos lá. Já aprendi, né? Começa na página 64. Vamos lá. O ser humano depende de água para sobreviver. Procure se lembrar de algumas atividades que você realizou desde que acordou e registre 3 delas, explicando como a água é necessária para a realização dessas atividades. Então, essa questão é pessoal, né? Você vai registrar aí 3 coisas, desde que você acordou, 3 atividades que você realizou desde que você acordou, tá? Explicando como a água é necessária para a realização dessas atividades, né? Então, por exemplo, eu acordei, eu tomei um copo d'água, primeira coisa que eu faço, né? Eu vou tomar o quê? Um copo d'água. Então, eu vou colocar aqui, tomei água, né? Explicando como a água é necessária para a realização dessas atividades. Se eu não tiver a água para mim poder tomar, eu não vou saciar o quê? A minha sede, tá? Então, essa aí é pessoal, tá bom? Questão 2. Leia o texto e responda. Então, na questão
São a letra A, B e C, tá? Então, você vai fazer para listar 3 atividades. Questão 2. Leia o texto e responda. Então, vamos lá. Vamos ler juntos. Acompanhe comigo, página 65. Maio de 2001 chegou com uma certeza para o governo federal. O país teria de racionar energia elétrica para evitar um colapso. O período úmido terminara em abril e os reservatórios tinham pouco mais de 30% de sua capacidade na região sudeste, responsável por cerca de 70% do abastecimento do Brasil. Nos gabinetes da Presidência da República e dos ministérios, já se discutiam até desligamentos temporários de energia durante algumas horas do dia em grandes centros para poupar água das hidrelétricas. Então, vamos lá. Relacione a quantidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas com a possibilidade de racionar energia elétrica, isto é, de limitar o consumo de energia elétrica à população. Então, vamos lá. A energia elétrica no Brasil, ela é gerada majoritariamente por usinas hidrelétricas, né? Nós sabemos que a energia elétrica no Brasil, ela é gerada pelas usinas hidrelétricas, cujo funcionamento depende de reservatórios com bastante água, certo? Uma usina hidrelétrica, ela tem que ter o quê? Bastante água. Se a quantidade de água do reservatório for muito pequena, a energia gerada diminui e pode ser necessário racionamento, né? Então, se chove pouco, né? Vai ter pouca água, né? Nas usinas hidrelétricas, correto? Se tiver pouca água, né, no reservatório, se for pequena a quantidade de água, vai gerar menos energia. E pode acontecer o quê? O racionamento, né? Pode gerar o quê? Pode ser necessário o racionamento. Racionamento de quê? De água, correto? Pode ser necessário o racionamento de água, né? Quando chove pouco, né? Quando fica muito tempo com pouca chuva, né? Aí a gente começa a ouvir falar, né? De algumas cidades, né? Que estão tendo o quê? Racionamento de água. Isso é para quê? Para que não prejudique o quê? A distribuição de energia elétrica, né? Então, olha lá. Relacione a quantidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas com a possibilidade de racionar energia elétrica, isso é, de limitar o consumo de energia elétrica da população. Se vai produzir, né, se tem menos água, vai produzir menos energia elétrica, vai ser necessário fazer o racionamento de água e também o racionamento de energia elétrica. E provavelmente, crianças, a conta de luz, né, de energia elétrica vai vir mais cara, tá? Vamos para o outro. Questão 3, página 66. Vamos lá. Questão 3, página 66. Cite 5 atitudes que contribuem para o consumo consciente de água nas residências, tá? Então, essa é pessoal, mas um exemplo. Fechar a torneira ao ensaboar as mãos, o corpo e o cabelo e ao escovar os dentes, correto? É um exemplo. Fechar a torneira ao ensaboar as vasilhas. Não jogar lixo sólido no vaso sanitário. Usar a vassoura para varrer, né, crianças, e não a mangueira, tá? Usar a máquina de lavar com a capacidade máxima, certo? Então, juntar roupa, né, e lavar uma quantidade adequada, para não ficar lavando aquele pouquinho de roupa todos os dias, correto? São alguns exemplos que eu coloquei aqui no meu, mas essa questão aí também é pessoal, tá? Questão 4.
Vamos lá. Página 66. O consumo consciente de objetos industrializados, por exemplo, brinquedos, celulares, roupas e calçados, favorece a economia de água e de energia. Você concorda com essa frase? Sim ou não? E justifique. Então, essa resposta aí, né? Também é uma resposta mais pessoal sua, tá? Então, olha aí. Eu espero que você tenha, né, concordado com a afirmação, certo? Por quê? Todas as atividades humanas demandam consumo de água e de energia, certo? E a produção dos objetos também exige esse consumo, né? Consumo de água e de energia. Se o consumo de objetos industrializados diminui, a produção também diminui. E vamos ter economia de água e energia. Foi o que nós falamos, né? Não comprar o que você não está precisando, né? Consumir aquilo que precisa. Quanto menos a gente consumir, mais nós vamos estar ajudando no consumo de quê? De água e de energia. Consumo consciente, correto? A número 5. O consumo de energia se relaciona com o aumento do efeito estufa. Sobre essa relação, é correto afirmar. Letra A. A geração de energia no Brasil, em sua maior parte, não implica liberação de gases de efeito estufa. Essa afirmativa, ela é falsa, né? Por quê? Porque a maior parte de geração elétrica do Brasil, crianças, ocorre em hidrelétricas, né? E na queima de combustíveis fósseis, certo? Com emissão de gases de efeito estufa, tá? Então, essa é falsa. Letra B. A combustão da gasolina, durante o funcionamento dos veículos, libera quantidade de gases de efeito estufa. Verdadeiro ou falso? Falsa, né? Por quê, professora? Porque a combustão permite o funcionamento dos veículos e libera grande quantidade de gases de efeito estufa, por exemplo, o gás carbônico, tá? Então, essa também é falsa. A letra C. A formação de lagos de usinas hidrelétricas não causa liberação de gases de efeito estufa. Essa também é falsa, né? Por quê? A liberação dos gases de efeito estufa na decomposição da vegetação, o que vai acontecer? Ela vai o quê? Ela vai... Desculpa, crianças, a pessoa está com a garganta ruim. Pois a liberação de gases de efeito estufa na decomposição da vegetação alagada pelos reservatórios das usinas hidrelétricas, né? A liberação de gases de efeito estufa, correto? Na decomposição da vegetação, tá? Então, a correta vai ser o gás carbônico, principal gás de efeito estufa, é liberado na geração da maior parte da energia consumida por atividades humanas. Correto. Então, a questão 5, a resposta correta é a letra D, tá? Questão 6, página 67. Vamos lá. Sobre o aumento do efeito estufa, avalie o impacto da decisão de uma família a não usar o carro para deslocamentos curtos, né? Estou na minha casa aqui, a padaria é logo ali na esquina. Tem necessidade de eu pegar o carro e ir lá na padaria de carro? Não, né? Não tem necessidade. Às vezes, nós usamos o carro para nos acomodamos tanto, né, com a facilidade do carro, que qualquer lugar que a gente vai, pode ser pertinho, a gente usa o carro, né? Mas
qual é o impacto, né? Que se você tomar essa decisão, né, da família tomar a decisão para não usar o carro para deslocamentos curtos. Por quê? Quando liga o carro, tem início a emissão de gases de efeito estufa. Se o uso do carro for reduzido, essa emissão vai diminuir, né? Então, se tiver como ir em algum lugar perto sem usar o carro, você vai estar o quê? Ajudando a diminuir o quê? A emissão de gases de efeito estufa, tá? Questão 7. Elabore dicas para uma criança de sua idade sobre o que comprar para que o consumo tenha pequeno impacto negativo sobre o meio ambiente, tá? Então, essas aí são dicas que você vai colocar. Eu coloquei aqui, ó. Escolher algo que atenda ao que se precisa, né? Então, quando você for comprar, pensa assim, ó, eu estou precisando mesmo disso, né? Considerando como o produto foi feito, como foi embalado e como pode ser descartado, né? Se na hora que eu for descartar aquele produto, se na hora que eu não for usar aquele produto, se ele vai causar muitos danos à natureza. Deve-se evitar objetos descartáveis, né? Por exemplo, canudinho, copo descartável, prato descartável, talher descartável, né? A gente deve o quê? Procurar evitar. Em alguns municípios, crianças do Brasil, a oferta de canudinhos de plástico, de canudinho descartável de plástico é proibido, né? Então, não se pode mais usar, né? Distrito Federal, Goiânia, Uberaba, Minas Gerais, Londrina, Fernando de Noronha, né? Alguns exemplos, tá? Cotia, em São Paulo, Guarujá, em São Paulo, Mogi das Cruzes, em São Paulo, Ilhabela, em São Paulo, tá? São alguns exemplos de lugares que não aceitam mais o quê? O uso do canudinho, tá? De plástico. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? A questão número 8. Vamos lá para a última. Liste 3 atitudes depois da compra de um objeto que a tornam um ato de consumo consciente, né? Então, você vai listar aí 3 coisas que vão indicar que você fez a compra de um objeto que a torna um ato de consumo consciente, né? Que você comprou aquilo de forma consciente. Então, o que você vai ter que fazer? Cuidar bem do que você comprou para que dure bastante, certo? Reduzir a quantidade de lixo produzido e reutilizar e encaminhar para reciclagem, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Contribuindo, né? Com o quê? Com a natureza, nós estamos contribuindo com o consumo de energia e de água, né? Então, nós precisamos de quê? De fazer um consumo consciente, comprar aquilo que é necessário, usar de forma adequada, correto? Então, nós terminamos aí a unidade 2, tá? Correção dos exercícios. Coloca aí ok corrigido, né? A data da aula de hoje é 1 do 7, tá? Mas eu não sei que dia que você está corrigindo aí. Então, coloca o dia que você corrigiu, tá bom? E depois dessa aula aqui, que você fizer a correção, você vai assistir a aula, a próxima aula, tá? O próximo link, que vai estar falando sobre alimentação saudável. E nós vamos estar entrando no capítulo 3, tá bom? Então, assiste às aulas, faça a correção e faça as atividades que foram enviadas para você, tá bom? Um beijo para você, tenha um bom dia, Deus te abençoe.